Paz do Senhor, boa noite, meus amados irmãos e amigos, todos que nos acompanham, nos assistem em nossas redes sociais. É com muita alegria que eu chego até você para falar de um estudo bíblico muito importante para nós, visto que domingo, se Deus assim nos permitir viver, participaremos de mais uma escola bíblica dominical. E ao participar da escola bíblica dominical, a gente aprende muita coisa importante para a nossa vida. Muitas coisas vindo da parte de Deus para o nosso coração. Eu quero trazer mais um estudo bíblico, visto que a lição desse trimestre que estamos estudando é sobre o apóstolo Paulo. Domingo passado a gente aprendeu um pouco sobre o mundo em que vivia o apóstolo Paulo e agora estudaremos, na medida do possível, sobre Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. Lembre-se do tema Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. Mas antes gostaríamos de ler um texto bíblico para a meditação dos amados irmãos, que se encontra escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vou repetir mais uma vez. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Dirigiu-se ao sumo sacerdote por nome de Gamaliel. Gamaliel era o rabino daquela época, era um líder religioso influente daquela época. E Saulo de Tarso, ele respirava a morte dos cristãos, dos seguidores de Cristo daquela época. Para os irmãos ver que as perseguições que acontecem hoje, muitas das vezes nem se compara com aquela que o discípulo de Cristo passava no passado, sofriam no passado. Hoje, por qualquer luta, por qualquer prova, por qualquer perseguição que se levante contra a nossa vida, a gente quer desistir da fé, a gente quer desistir de servir a Deus, a gente quer deixar de ir para a igreja, de adorar ao Senhor. Mas quanto mais a igreja de Cristo era perseguida naquela época, a igreja de Cristo era perseguida de uma forma feroz. A igreja de Cristo era perseguida de uma forma ferrenha, de uma forma absurdamente falando feroz e ferrenha, mas os discípulos não negavam a fé, não desistia de servir a Deus. E às vezes a gente quer desistir de servir a Deus por causa de luta. A gente quer desistir de servir a Deus por causa de prova, por causa de perseguição. Veja que Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja. Saulo de Tarso, ele perseguia ao servo do Senhor. Ele foi até o sumo sacerdote Gamaliel pedir cartas
perdi cartas de recomendação, de autorização para acabar e exterminar com todos aqueles que professassem a tua fé em Cristo Jesus. E eu quero trazer um pequeno resumo desta lição, para que você possa refletir. É aquilo que iremos estudar no próximo domingo, meus irmãos, sobre Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. Ele pediu cartas de autorização, de recomendação, para que ele tivesse a liberdade de acabar, dissipar e exterminar com qualquer cristão que professasse a fé em Jesus. Mas mesmo assim, eles não desistiam da fé. Os cristãos não negavam a fé em Jesus. Os cristãos não deixavam de servir a Jesus de forma alguma. Sabe por quê? Porque eles tinham convicção da sua salvação. Mas por que Saulo fazia isso? Porque Saulo, ele tinha um propósito. Saulo, ele tinha um objetivo. Saulo, ele tinha um ideal, que era defender algo que ele acreditava, algo que ele profetizava, algo que ele professava como a sua fé. E o que era que Saulo de Tarso queria defender? Ele defendia o judaísmo, porque ele aprendeu a prática judaica desde cedo. Então ele acreditava naquilo que o judaísmo lhe ensinava. Ele acreditava naquilo que o judaísmo lhe instruía, lhe ensinava. E ele não aceitava outro tipo de religião. Ele não aceitava outro tipo de ensino. Ele não aceitava outro tipo de doutrina. Para ele, o cristão daquela época, os crentes em Jesus, era uma seita. E esta seita deveria ser dissipada, exterminada, desfeita da face da terra. Nada da face da terra. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, ela tem dono. E o dono da obra é o Senhor Jesus. Quanto mais a igreja era perseguida, a igreja crescia. Quanto mais a igreja era perseguida, a igreja expandia-se sobre a face da terra. E lembra-me de uma determinada expressão que eu ouvi, de um determinado testemunho, que a igreja é como um omelete de ovo. Quanto mais bate, cresce. A igreja é como um omelete de ovo. Quanto mais bate, cresce. Você vê, quando você coloca determinado ovos, é uma comparação de uma determinada panela, bate, 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 ali vai crescendo, aumentando de tamanho, aumentando de volume, a ele se encontrar verdadeiramente com Cristo, como ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Então a lição que eu deixo para você neste exato momento que nos ouve, a reflexão que eu deixo para você que neste exato momento nos assiste, é que não desista de servir a Deus. Não desista da tua fé. Permaneça firme.
fiel. Sabemos que a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Porque não acabou, irmão? Porque a igreja tem dono. O dono da igreja é Jesus e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E para encerrar esta pequena reflexão, eu quero ler mais um texto bíblico para você refletir. Em Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, Atos capítulo 22, do versículo 4 ao 5 e Atos capítulo 26, do versículo 9 ao 11. Toda essa lição aqui tem como base esse texto bíblico que eu vou ler com vocês. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrando na prisão. Perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo deste carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer, manipeados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Bem, eu tinha imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Castigando-os muitas das vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até na cidade estranha, eu os persegui.